Olá, meu amigo, olá, minha amiga, a você que me assiste por meio de um dos canais do NEAF. Eu sou o professor Felipe Lizardo, analista judiciário do TRE São Paulo e também professor de Direito Eleitoral aqui no NEAF, e esse é o projeto Falando Nisso. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura da Justiça Eleitoral, abordando um novo tópico. No último vídeo eu falei para vocês sobre como é estruturada a Justiça Eleitoral e hoje nós vamos tratar sobre as funções da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela tem inúmeras funções que lhe são peculiares, específicas, em razão das atribuições que lhe são constitucionalmente asseguradas pela nossa querida Constituição de 88 e por conta de todo o desenho institucional da Justiça Eleitoral. Primeira coisa, pessoal, para a gente entender as funções da Justiça Eleitoral, a gente precisa entender que existe no nosso país um ramo do Poder Judiciário que tem por atribuição exclusiva organizar, executar e controlar as eleições. Eu estou falando, é claro, da Justiça Eleitoral. Então, a Constituição de 88, todas as legislações ordinárias que tratam dessa matéria, conferiram à Justiça Eleitoral uma atribuição essencial, que é a atribuição de resguardar a democracia por meio de assegurar o exercício da soberania popular da forma mais legítima e mais tranquila possível. É por isso que a Justiça Eleitoral ela tem por finalidade organizar, fiscalizar e executar a realização das eleições. Dá uma olhadinha aqui num conceito doutrinário, num conceito trazido por um grande eleitoralista, que é o professor Adriano Soares da Costa. Ele diz que a Justiça Eleitoral é o órgão jurisdicional concebido com a finalidade de cuidar da organização, execução e controle do processo de escolha dos candidatos e também dos processos relativos a plebiscito e a referendo. Pessoal, por conta dessas atribuições da Justiça Eleitoral, é que esse ramo do Poder Judiciário possui atribuições específicas, que nós chamamos de funções. A Justiça Eleitoral, ela tem uma função administrativa muito importante, tem a função de julgar as lides eleitorais, tem uma função de regulamentar a legislação eleitoral e ainda uma função bastante peculiar, que é uma função de responder consultas que lhes forem dirigidas em tese por autoridade pública ou então por partido político. Repare você que cada uma dessas funções da Justiça Eleitoral, ela não sofre uma sobreposição sobre a outra. Quando a gente estuda os órgãos do Poder Judiciário, a gente vê que a Justiça, o Poder Judiciário tem por atribuição, tem por principal função, a função jurisdicional, aquilo que nós chamamos de função típica. Todas as demais atribuições do Poder Judiciário estão esculpidas naquele rol que nós chamamos de funções atípicas. Na Justiça Eleitoral é um pouquinho diferente. Todas essas funções aqui, mesmo a função administrativa, a função normativa e a função consultiva, ao lado da função jurisdicional, são funções, são atributos típicos, ok, do Poder Judiciário Eleitoral. Então vamos ao estudo de cada uma dessas funções, começando pela primeira delas, que é a função administrativa. Meus amigos, a Justiça Eleitoral, ela prepara, ela organiza e ela administra todo o processo eleitoral. Toda a logística que envolve as eleições, começando com o alistamento dos eleitores, passando pela filiação partidária, pelo registro das candidaturas, pela preparação dos locais de votação e pela fiscalização da propaganda eleitoral, tudo isso é matéria de atribuição da Justiça Eleitoral. É por conta disso que a função administrativa da Justiça Eleitoral ela é muito forte, porque agindo nessa função, o Poder Judiciário Eleitoral o faz de forma espontânea, ou seja, independentemente da provocação das partes. Você sabe que o Poder Judiciário ele é regido por um princípio, o princípio dispositivo. Esse princípio ele diz que o Poder Judiciário só pode se manifestar quando ele for provocado por uma das partes. A Justiça Eleitoral é diferente. Agindo nessa função administrativa, ela age independentemente da provocação das partes. Por quê, pessoal? Porque o administrador ele não pode se manter inerte diante dos acontecimentos que exigem a sua intervenção.
Imagina você se a Justiça Eleitoral fosse esperar ser demandada para começar a organizar os eleitores, para começar a organizar as urnas eletrônicas, os locais de votação. Não dá, pessoal, ok? Portanto, essa função administrativa da Justiça Eleitoral, ela é muito importante e é muito forte. E isso a diferencia dos demais ramos do Poder Judiciário, ok? Quais são os exemplos, meus amigos, de atuação da Justiça Eleitoral na função administrativa? Então a gente tem o cadastramento dos eleitores, a inscrição eleitoral, portanto, e o gerenciamento do Cadastro Nacional de Eleitores. A Justiça Eleitoral tem essa função administrativa, né? A gente viu agora recentemente que o Tribunal Superior Eleitoral está encampando aí a criação de um cadastro único nacional das pessoas, que vai envolver não apenas o cadastramento eleitoral, mas a atribuição de um documento único, ok? E a expedição, inclusive, de certidão de nascimento, por exemplo. Além disso, a Justiça Eleitoral ela designa e prepara os locais de votação, atribuição administrativa da Justiça Eleitoral, e ela ainda possui a atribuição de fiscalizar a propaganda eleitoral. Em matéria de fiscalização de propaganda, a Justiça Eleitoral possui, inclusive, poder de polícia, que é a prerrogativa conferida aos órgãos da administração pública de poder interferir na esfera jurídica dos particulares de ofício. Beleza? Muito bem. Claro, enquanto órgão da Justiça, do Poder Judiciário, é claro que a Justiça Eleitoral possui uma função jurisdicional, ou seja, a função de dizer o direito no caso concreto. Então, qualquer matéria envolvendo um conflito no que toca à legislação eleitoral, havendo um conflito de interesses em matéria eleitoral, quem é chamado para, substituindo as partes, solucionar o conflito, por óbvio, é a Justiça Eleitoral de forma exclusiva. Nenhum outro ramo do Poder Judiciário pode se manifestar no que toca à matéria envolvendo lides relativas ao processo eleitoral. Portanto, função jurisdicional aí preservada para a Justiça Eleitoral no que toca aos conflitos envolvendo a aplicação da lei eleitoral. Interessante que essa função jurisdicional, ela pode ter início, ela pode se iniciar com a função administrativa. E aí ela passar para a função jurisdicional. Quer ver um exemplo disso? Eu falei para vocês que lá na função administrativa, a Justiça Eleitoral ela tem por atribuição fazer a fiscalização da propaganda eleitoral. Agindo na fiscalização da propaganda eleitoral. Inclusive, a Justiça Eleitoral age com base no poder de polícia. Acontece que a Justiça Eleitoral não pode multar de ofício. A Justiça Eleitoral pode determinar o recolhimento da propaganda irregular, pode determinar a retirada da propaganda irregular e assim por diante. Mas ela não pode aplicar multa. Para aplicação de multa é necessária uma representação específica do Ministério Público. Então a Justiça Eleitoral ela faz um auto de constatação da propaganda eleitoral irregular que não foi retirada, encaminha esse auto de constatação para o Ministério Público e aí sim o Ministério Público propõe uma representação para aplicação de multa em função dessa propaganda eleitoral irregular. Nesse momento, então, essa competência que começou administrativa, ela passa a ser jurisdicional. A gente tem, então, a jurisdicionalização da questão. E aí sim, avaliando as provas que são carreadas, garantida a ampla defesa e o contraditório, a Justiça Eleitoral, nesse caso, pode aplicar multa em razão da propaganda eleitoral irregular. Mas repare, ela faz isso com base não na função administrativa, mas sim na função jurisdicional. Existe inclusive uma súmula do TSE, que é a súmula de número 18, que trata sobre essa atribuição da Justiça Eleitoral e esse impedimento de aplicação de multa de ofício pela Justiça Eleitoral. É necessário, então, que exista um processo para que a Justiça Eleitoral possa aplicar multa em função da propaganda eleitoral irregular. Beleza? Muito bem, uma outra função importantíssima da Justiça Eleitoral e também bastante peculiar é a função normativa. Pessoal, nos demais ramos do Poder Judiciário, os demais tribunais também possuem uma função regulamentar, uma função normativa, no sentido de regulamentar internamente algumas questões. A função normativa da Justiça Eleitoral é muito mais ampla e muito mais poderosa. Por quê? As resoluções do Tribunal Superior Eleitoral possuem força de lei ordinária. Então, tanto o Código Eleitoral quanto a Lei das Eleições, a Lei 9.504, dotou o Tribunal Superior Eleitoral de competência de regulamentar a legislação eleitoral
para que ela possa ser melhor aplicável às eleições, ok? Então, nesse sentido, esse poder normativo, essa função normativa é muito forte na Justiça Eleitoral e existem uma série de resoluções do TSE que tratam de inúmeros temas importantíssimos e muitas vezes chegam a inovar na legislação. É cabível, inclusive, controle de constitucionalidade em face das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, então, edita resoluções com base no Código Eleitoral, lá no artigo 1º, parágrafo único do Código Eleitoral e também no artigo 23 do Código Eleitoral, que diz que compete ao TSE privativamente expedir as instruções que julgar convenientes à execução do Código Eleitoral e ainda com base na Lei das Eleições, a Lei 9.504, que diz que até o dia 5 de março do ano da eleição, cabe ao TSE, atendendo ao caráter regulamentar, sem restringir direitos e sem estabelecer sanções distintas da prevista em lei, expedir as instruções necessárias para a fiel execução da lei das eleições. Repare que esse trecho que eu grafei aqui em vermelho foi um trecho introduzido pela mini-reforma eleitoral de 2009, a Lei 12.034, que quis colocar um freio nas resoluções do TSE, tamanha era a força e o impacto das resoluções trazidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então existem, para a gente entender aqui, essa função normativa da Justiça Eleitoral é conferida ao Tribunal Superior Eleitoral, que o faz por meio de resoluções. As resoluções, elas são, em geral, editadas exclusivamente para valerem para um pleito específico. Então o TSE edita resoluções versando sobre propaganda eleitoral, sobre registro das candidaturas, sobre condutas vedadas aos agentes públicos, sobre propaganda no rádio e na TV, sobre prestação de contas e sobre atos preparatórios, inclusive à votação. Para valer para uma eleição, a resolução do TSE tem que ser editada com uma antecedência mínima, até 5 dias antes das eleições. Agora, existem resoluções do TSE que têm uma vigência mais ampla, que buscam regulamentar não um pleito específico, mas uma determinada situação que vale para outros pleitos. Então, há uma divisão entre resoluções temporárias do TSE e resoluções permanentes. As temporárias devem ser editadas até o dia 5 de março e elas têm aplicação apenas para regulamentar um pleito específico. Outras resoluções de caráter mais permanente regulamentam assuntos de âmbito mais amplo que uma eleição específica e elas valem até que outra resolução as altere ou a revogue, ok? Exemplo de resoluções de caráter permanente, nós temos a 21538, que regulamenta o alistamento eleitoral, e mais recentemente a 23432, que é uma resolução de 2014, finalzinho de 2014, que revogou a resolução 2841 e que disciplina atualmente a prestação de contas dos partidos políticos. Beleza? Essa é a função normativa, então, da Justiça Eleitoral. E, por último, só destacando, né, que o poder normativo, então, é exercido pelo TSE, para a gente guardar bem, e é pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as resoluções do TSE possuem força de lei ordinária. Tamanha é a importância das resoluções do TSE e dessa função normativa. Última função da Justiça Eleitoral é a função consultiva. Essa é a mais peculiar das funções da Justiça Eleitoral. Por quê? Se você estudou direito, você deve ter ouvido aí logo no começo da sua faculdade o professor falar o seguinte: meus amigos, o Poder Judiciário não é órgão de consulta, ok? O Poder Judiciário só se manifesta sobre casos concretos. É necessária a existência de um conflito de interesses para que o Poder Judiciário possa se manifestar como regra geral, ou então a existência de um caso concreto, no caso da jurisdição voluntária, por exemplo. Muito bem, na Justiça Eleitoral é diferente. A Justiça Eleitoral, em razão da sua peculiaridade, em razão dos princípios que regem a Justiça Eleitoral, ela pode sim se manifestar previamente à ocorrência de um caso concreto por meio de uma consulta que lhe seja formulada em tese. Essa autorização, ela está prevista, né, está permitida no Código Eleitoral, e essa é uma função que é atribuída aos tribunais regionais eleitorais e também ao Tribunal Superior Eleitoral. Lá no artigo 23 do Código Eleitoral, a gente tem a competência para responder consulta do TSE. O TSE, então, pode se manifestar em matéria que lhe for dirigida por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político, e desde que essa consulta trate sobre matéria em tese, ok? Não pode versar sobre caso concreto.
Os TREs também têm a mesma competência. A diferença é que aqui não é autoridade pública com jurisdição federal. Qualquer autoridade pública e qualquer órgão de partido político podem dirigir consultas aos tribunais regionais eleitorais. A finalidade das consultas é servir como um norteador, ok? É antecipar ou tirar as dúvidas antes de que os casos concretos aconteçam, com a finalidade de que a legislação eleitoral possa ser melhor aplicada na prática. Agora, as respostas às consultas pelo TSE e pelos tribunais regionais eleitorais não possuem natureza jurisdicional e, por conta disso, também não possuem efeito vinculante. São meros norteadores, são orientações aos candidatos, aos partidos políticos e também aos juízes eleitorais para o exercício das funções jurisdicionais e também administrativa. Por conta disso, inclusive, pessoal, o STF entende que não cabe controle de constitucionalidade em face das respostas às consultas que lhes sejam respondidas, melhor dizendo, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Está aqui essa adinha aqui, a 1805, né? As respostas do TSE às consultas não se revestem de caráter vinculativo ou obrigatório, daí a impossibilidade de se instaurar a jurisdição constitucional abstrata da Suprema Corte. Não cabe, então, ação direta de inconstitucionalidade em face das consultas dirigidas ao Tribunal Superior Eleitoral e também aos tribunais regionais eleitorais. Existem uma série de jurisprudências do TSE no que toca às consultas, né? Então, as consultas não podem ser respondidas quando elas forem formuladas em termos genéricos, né? Dando margem à interpretação casuísticas. As consultas não podem versar sobre projetos de lei que ainda estejam em tramitação. A legislação tem que estar em vigor. As consultas não podem versar também sobre matéria interna corpore dos partidos políticos. Os partidos possuem autonomia. Não cabe à Justiça Eleitoral se manifestar sobre matéria interna corpore. E, mais recentemente, o TSE vinha entendendo que, após iniciado o processo eleitoral, não é cabível a propositura de consulta. Mas, em alguns casos específicos aí, bastante recentes, o TSE entendeu de forma diversa e acabou se manifestando em consulta, mesmo após já ter sido iniciado o processo eleitoral. Muito bem, meus amigos, essas foram então as principais funções da Justiça Eleitoral. Espero que você, com esse vídeo, tenha conseguido entender um pouco melhor as atribuições desse órgão que é essencial para a manutenção da democracia e o aperfeiçoamento das nossas instituições, tá bom? Um forte abraço, agradeço por você ter assistido o nosso vídeo, até uma próxima oportunidade.